Sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Vamos começar hoje falando do payroll, os dados sobre emprego na economia americana que vieram fortes em outubro. Foram criados 531 mil novos empregos, bem acima das estimativas do Dow Jones, que era de 450 mil. Aqui a gente vê o gráfico para comparar com o período pré-pandêmico e a gente vê que aos pouquinhos a economia americana está retornando ao mesmo nível de emprego que tinha antes da pandemia. Aqui a gente tem a porcentagem de desempregados da economia americana e a gente vê também um dado similar. Queria comentar aqui também que tá rolando uma teoria por aí, que é de que, na verdade, a economia americana já tem mais empregos do que tinha antes. Só que essas ocupações, na verdade, são de pessoas que criaram novos negócios, novas empresas. E isso é muito difícil de quantificar nessas pesquisas. Lembrando que isso é só uma teoria, não é um fato. A gente sempre vai aqui acompanhar os dados. Agora, para falar um pouco do governo Bolsonaro, que liberou 909 milhões de reais do orçamento secreto às vésperas da votação da PEC dos precatórios. O orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade emendas de relator, que ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares de acordo com acertos informais feitos entre eles, o relator e o governo federal. Queria só trazer isso aqui, eu sei que não é tão diretamente ligado ao Ibovespa, mas deveria ser, porque se o estouro do teto aumenta o risco fiscal do Brasil, corrupção também deveria aumentar. Então a gente tem sim que considerar a corrupção como um fator grande do risco Brasil. E é por isso que eu trouxe essa notícia aqui. Mais uma na saga eleitoreira do Bolsonaro, o governo reduz tarifas de importação para tentar conter a inflação. Redução das alíquotas será válida até 31 de dezembro de 2022. Os ministérios da Economia e das Relações Exteriores anunciaram nesta sexta-feira, dia 5, a redução de 10% das tarifas de importação de cerca de 87 dos itens sujeitos ao imposto, exceto os já abrangidos pelo Mercosul. Segundo o comunicado dos ministérios, o recurso justifica-se pela situação de urgência trazida pela pandemia de Covid-19 e pela necessidade de poder contar de forma imediata com um instrumento que possa contribuir para aliviar seus efeitos negativos sobre a vida e a saúde da população brasileira. Arrematamos uma mudança importante para reduzirmos em 10% todas as tarifas de importação. Na verdade, estamos deixando apenas 13% dos produtos fora, disse Paulo Guedes. E só um lembrete rápido para vocês é que a partir de segunda-feira o horário do pregão muda. Ele vai começar às 10 da manhã e vai fechar às 6 da tarde. Agora, uma notícia boa: a Pfizer diz que a sua pílula antiviral tem 89% de eficácia em casos de alto risco contra o Covid. A droga, chamada de Paxlovid, deve ser usada brevemente após os sintomas se desenvolverem em pessoas com alto risco de desenvolverem a doença na sua forma mais severa. A Pfizer também disse que parou os seus estudos depois que os resultados iniciais eram largamente positivos. A droga, se aprovada, pode ser outra arma significante na nossa batalha contra o vírus, logo ao lado das vacinas e outros tratamentos. A gente já tinha visto a pílula da Merck, mas essa da Pfizer está ainda com mais eficácia, pelo menos nos testes preliminares. Muito bacana a gente ver a gente caminhando nesse sentido. Passando para o cenário corporativo, consórcios com a PetroRio são escolhidos para negociações com Petrobras. Segundo a petroleira, há a possibilidade de haver uma oferta final sobre ativos na Bacia de Campos, o que ajudou uma disparada das ações da PetroRio. Os consórcios da qual a PetroRio participa foram escolhidos para começar as negociações exclusivas dos termos finais para a compra dos campos de Albacora e Albacora Leste da Petrobras. Segundo o analista do Credit Suisse, Regis Cardoso, a notícia é positiva para a PetroRio. Albacora e Albacora Leste são ativos importantes, com mais do que o dobro da produção da PetroRio, disse o banco. Lembrando que notícia anterior do Brasil Energia indicou que a oferta pelos dois campos poderia somar cerca de 4 bilhões de reais. Passando agora para falar da Suzano, que estima investimento adicional de 4,6 bilhões de reais no projeto Cerrado. O valor será destinado a investimentos florestais, logísticos e em planta química. O projeto Cerrado consiste na construção de uma nova planta de produção de celulose no município de Ribas, do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul. Em adição ao investimento de capital industrial de 14,7 bilhões, a companhia estima um valor adicional de 4,6 que contempla um dispêndio do total de 19,3 bilhões. O desembolso será distribuído entre os anos 2021 e 2024. A Suzano estima atingir, a partir da conclusão da curva de aprendizagem da nova planta industrial, um custo de caixa de produção de celulose inferior a R$ 500 por tonelada. E a Petrobras diz que o governo negou que haja estudos sobre privatização.
A empresa informou que consultou a União, que é o acionista controlador, sobre a existência de informações que devessem ser divulgadas ao mercado. O Ministério de Minas e Energia respondeu à consulta afirmando não ter conhecimento da existência de qualquer decisão, ato ou fato relevante da União que deva ser comunicado à Petrobras para subsequente divulgação ao mercado. Já o Ministério da Economia encaminhou comunicação formal, informando não haver fato relevante a ser comunicado ao mercado pela União nesse momento ou recomendação de inclusão da desestatização da Petrobras no programa de parcerias de investimentos. Agora vamos falar dos resultados da Minerva, que tem lucro 24% maior, chegando a 72,4 milhões de reais. E a receita sobe 43%. Apesar do avanço na receita, o EBITDA não cresceu na mesma proporção, avançando apenas 16,9%, chegando aos 648,1 milhões de reais. No terceiro trimestre de 2020, ela tinha tido um resultado de 58,3 milhões de reais. O avanço acompanha, em grande parte, a receita líquida da companhia alimentícia, que cresceu 43,4% na mesma base, saindo de 5,1 bilhões para 7,3 bilhões. O crescimento da receita da Minerva, segundo o documento publicado na noite desta quinta-feira, dia 4, foi puxado principalmente pelo avanço das vendas da Atenas Foods, o braço da Minerva que produz nos demais países da América Latina, Argentina, Colômbia, Uruguai e Paraguai, que viu seu volume de vendas crescer 37% ante o terceiro trimestre de 2020, chegando a 179,4 mil toneladas. No consolidado, os custos das mercadorias vendidas ficaram em 6,1 bilhões, em relação a 5,2 no mesmo período de 2020. As despesas com vendas, gerais e administrativas ficaram em 502,2 milhões de reais, que antes era 377,9 milhões. A margem bruta da Minerva subiu 0,5 pontos percentuais, chegando a 17%, enquanto a margem EBITDA ficou estável em 8,8%. Agora para a Embraer, que registra prejuízo ajustado de 179,7 milhões de reais no terceiro trimestre. A receita líquida da companhia, por sua vez, alcançou 5 bilhões de reais em julho a setembro, alta de 22% sobre o igual intervalo do ano anterior. Então, mesmo sendo prejuízo, foi uma redução do prejuízo, já que em 2020 eles tiveram um prejuízo líquido de 797,5 milhões de reais. O EBITDA alcançou 380,7 milhões no período e tinha sido de apenas 1 milhão no ano anterior. Já no critério ajustado, o indicador marcou 410,7 milhões, fazendo uma margem EBITDA ajustada do terceiro trimestre de 8,2%, em comparação com a margem de menos 1% no igual intervalo de 2020. Trago agora o resultado da ENGIE, que veio com uma receita operacional líquida de 3.389 milhões de reais, um crescimento de 5,6% em relação ao mesmo período de 2020. O EBIT veio em 1,5 bilhão, um crescimento de 24,8%. O EBITDA veio em 1,74, um crescimento de 22,1%. O lucro líquido veio em 639 milhões de reais, um crescimento de 30,4%. O ROI caiu 1,5 pontos percentuais, mas ainda assim 31,9%. Apesar do crescimento do lucro e das receitas, a gente vê aqui que os custos consolidados do terceiro trimestre de 2021 foram um pouquinho menores. Isso mesmo, menores do que os custos consolidados do terceiro trimestre de 2020. A gente vê também um patrimônio líquido crescente e que o ativo circulante, apesar de ser um pouco abaixo do passivo circulante, não é nada preocupante. E vocês sabem que eu também gosto de ver o fluxo de caixa, e o fluxo de caixa operacional gerado nos 9 primeiros meses de 2021 foi de 2.187.761.000 reais. Um pequeno decrescimento em relação a 2020, porém, fluxo de caixa de investimento foi menor. Teve uma saída de caixa para os investimentos de 495 milhões, enquanto em 2020 tinha sido 857, então o fluxo de caixa livre melhorou. Passando agora para o resultado do Bradesco, que teve um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, uma subida de 34,5% em 12 meses e de 7,1% no trimestre. Ele veio com um ROI, nesse caso aqui, isso aqui é o retorno sobre a média do patrimônio líquido do banco, e veio em 18,3%, índice de eficiência operacional em 45,4%, carteira de crédito expandida em 16,4% nos últimos 12 meses, em 6,5% no último trimestre. E apesar do lucro ter crescido bastante, a PDD só foi reduzida em 3,7% em relação ao último trimestre de 2021. Hein? O índice de Basileia em setembro ficou em 15,2%, que é ótimo, lembrando que, se não me engano, o mínimo atualmente está em 11% ou 10%. Uma coisa importante a acompanhar sobre o Banco Bradesco também é o Banco Next, que no terceiro trimestre de 2021 adicionou 2.302.000 novos clientes, um crescimento de 372% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Já em clientes acumulados, eles chegaram a 7,7 milhões de clientes, sendo que 78% desses não eram correntistas do Bradesco. E é muito importante a gente ver
crescimento dele, tanto em volume transacionado, faturamento de cartões e no custo de serviços. Essa diminuição mostra ganho de eficiência da operação. A Ágora, que é a corretora do Bradesco, também veio bem, com bem mais clientes, porém com um pouco menos de ativos sob custódia. Se bem que com o Ibovespa despencando como tá, faz sentido que ativos sob custódia diminua mesmo, né? E o Bradesco também tem esse aplicativo Bits, que não chega a ser um banco como o Next, mas é tipo uma fintech, e aumentou 81% sua base de clientes em relação ao trimestre anterior, alcançou aí 3,1 milhões de downloads. Lembrando que além do Next e do Bits, o Bradesco também comprou uma participação no Banco Digio, que é outro banco digital, mas eu não achei os dados do Digio aqui. Passando para o cenário de criptomoedas, a Engine lança um fundo de 100 milhões de dólares para impulsionar seu metaverso focado em NFTs. Metaverso é o assunto do momento, com diversas empresas traçando estratégias para entrar nesse novo mercado futurista. Na criptosfera isso não é diferente. A Engine, por exemplo, uma empresa focada em jogos baseados em blockchain interconectados, acabou de anunciar esse fundo para financiar o seu próprio metaverso. O fundo foi batizado de Fundo Infinity Metaverse e será usado para apoiar desenvolvedores de jogos e de NFTs no ecossistema Engine. Agora para as maiores altas e baixas do Ibovespa. Em primeiro lugar, nós temos aqui a Prio, que reagiu bem à notícia da negociação com a Petrobras e está subindo 17,87%. Depois nós temos Magalu subindo 12,27%, a Via subindo 10,79%. Essas duas e a Lame, que também está subindo 7,42, são de varejo. E nós temos aqui as de linhas aéreas, Azul subindo 8,27 e Gol subindo 8,16. Dentre as quedas temos a Renner, que também é do varejo, caindo 7,33, a Gerdau caindo 4%, a Vale caindo 2,97, a Metalúrgica da Gerdau caindo 2,63, a Cielo caindo 2,55 e a Bradespar Holding, que tem majoritariamente a Vale, caindo 2,26%. No mapa da S&P 500 a gente vê um dia majoritariamente verde, com exceção aqui de algumas do setor de saúde, menos a Pfizer, que anunciou aquela nova pílula e está subindo 10,86%. Destaque aqui para serviços de crédito financeiro como Mastercard, Visa, American Express. Petróleo e gás também está indo bem, viagem está indo bem, restaurante, tecnologia, utilities indo bem também. Agora o Ibovespa fechou subindo 1,37%, mas ainda assim está com cara de queda. A análise técnica não está bonita no Ibovespa. Índice de dividendos subiu 1,2% e índice de small cap subiu 1,97%. O nosso índice de fundos imobiliários não para de sangrar, dessa vez caiu pouco, 0,02%, mas ainda assim está muito feio. Na madrugada, o índice de Hong Kong caiu mais 1,41%, enquanto o do Japão caiu 0,61%. Mas as bolsas americanas subiram 0,37%, fazendo mais um dia consecutivo de máximas históricas. O índice alemão também fez máximas históricas hoje, subindo 0,15%. O dólar em reais teve uma queda legal hoje, de 1,15% aos R$ 5,53. Nas criptomoedas, o Bitcoin está caindo 0,97% aos 60.858 dólares. E tem duas formas que você pode desenhar aqui o padrão que o Bitcoin está desenhando. Você pode fazer essa flâmula bullish, que seria um indicador para cima, ou você pode ignorar esse pico, conectar essas três, e você teria uma rising wedge, que é um padrão que tende a ser bearish. Lembrando aí que bearish é o que tende a cair e bullish é o que tende a subir. E eu vou trazer aqui a Shiba Inu porque eu não tenho isso aqui, eu não gosto dessas moedas de meme, mas eu falei para um amigo meu que se chegasse aqui na média móvel talvez fosse uma boa compra, e hoje ela já está subindo 27,89%. Então eu queria deixar isso aí. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e a gente se vê na segunda-feira.